Vamos conversar sobre esporte, mas vamos conversar sobre saúde também, aqui no Etc. Talks. Saúde e esporte, ou combinação boa, viu? É por isso que eu tenho duas pessoas aqui com quem tenho aprendido ao longo dos últimos tempos. Eu tenho o Dr. Ellison Santos, que é psicólogo, logoterapeuta. Daqui a pouco vamos falar de novo disso daí. Sim. Porque toda vez que eu te entrevisto, Ellison, a gente tem que falar do conceito de logoterapia. Faz parte. Eu né? acho que faz parte, É. porque a gente nem sempre tem, numa nova entrevista, os mesmos interlocutores nos assistindo. Exato. E alguns se interessam para saber em que área você atua. Uhum. E eu sinto, e eu sei, eu já estudei, eu gosto de ouvir sempre e de aprender sempre que a área que você escolheu para trabalhar é uma área libertadora, uma área nobre. Ellison Santos, obrigado. O William Magalhães, Bom dia. esse cara está aqui para conversar comigo hoje, para conversar com a gente, por uma razão muito nobre. Você é o criador, William, de um instituto, já tem alguns anos isso, que deu um dia o nome de Sirius. Eu fico olhando para o céu de vez em quando e assim, onde é que está Sirius aqui, né? Eu olho ali, tem uma... E eu adoro esse assunto. Eu vou pesquisar na internet, eu fico vendo os caras, os astrofísicos, os astrônomos falando das estrelas. E eis que uma constelação, eu não sei, materializou-se na Terra através de um instituto que foi criado por esse cara que está aqui, que é um suboficial da Aeronáutica em São José dos Campos, trabalha no DCTA. Você mora lá também, né? Sim. Isso. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e para falar a respeito desse instituto que está aí na sua camisa, né? Como é que surgiu esse nome? Vamos começar de uma vez para a gente trazer o céu para a terra agora. Bom, obrigado, bom dia, doutor, bom dia. Obrigado, pessoal que está nos assistindo aí pela audiência. Obrigado, Abranches, por essa oportunidade de a gente mostrar um pouco o que é o Instituto Sirius, né? O Instituto Sirius, ele nasceu há 15 anos atrás, no dia do último 10 de julho fez 15 anos, e ele nasceu de uma ideia de reunir algumas meninas que já tinham passado do seu tempo de atletas, que jogavam, batiam bola na cidade, tinham os encontros de final de semana, e surgiu dessa ideia de juntar essas meninas para fazer um bate-bola. E aí elas descobriram que eu já tinha sido treinador de voleibol lá um tempo lá atrás, e sugeriram de a gente montar uma equipe. E aí nós montamos essa equipe em 2008. Você veio do Rio de Janeiro, né? Você é do Rio de Janeiro? Eu sou de Fortaleza. Fortaleza? Eu sou de Fortaleza. Então, cearense com sotaque carioca, que história é essa, rapaz? Porque eu saí muito cedo de Fortaleza. Meu pai era caminhoneiro, então eu viajei o Brasil inteiro. E aí eu saí muito cedo de Fortaleza, eu morei no Rio. E depois eu vim para São Paulo para fazer o curso. E depois eu voltei para o Nordeste. Fiquei 13 anos no Maranhão. E hoje eu estou aqui há 23 anos. Eu estou aqui. Ô, Elson, podemos chamar esse São cara de José. cidadão brasileiro. Exatamente. Legitimamente cidadão brasileiro. Exatamente. Eu já estou há 23 anos em São José dos Campos. E então a gente montou essa equipe, participamos de um primeiro campeonato na GM, foi a última Copa GM que teve, que a gente participou, foi assim, tava acabando ali a DCGM, foi um finalzinho ali, e nós fomos quarto colocado, depois concorrendo com 12 equipes. E aí surgiu a ideia, então, vamos montar uma equipe para disputar os campeonatos. E aí foi indo, e um amigo meu disse assim, olha, não precisa de um nome. Essa aqui precisa de um nome, porque ela precisa um nome que seja impactante. Com que nome participou desse campeonato, desse torneio lá? Nós participamos como CTA Vôlei, que era, a gente fazia uma coisa lá dentro do CTA. E aí, não, precisa de um nome forte e tal. E aí eu parei, pensei, assim, como que pode ser, né? E aí, aquele tempo assim que você olha, aquilo que você falou, né? Você olha assim para o firmamento e o céu, né? Você olha assim, Deus criou aquilo ali, você fica imaginando. Não é né? à toa que você está na aeronáutica, né? Olhando para o céu. Pois é. E aí eu vi uma estrela muito brilhante do lado da Lua, que sempre me impressionou, né? E aí eu fui pesquisar. E aí o nome daquela estrela é Sirius. Ela é a estrela mais brilhante vista a olho nu, que ela fica ao lado da Lua, do lado direito. Assim, você olhando para a Lua, do lado direito ela acompanha a Lua.
Então a Sírius é a estrela mais brilhante que existe no céu. Ela também é remetida à deusa grega, né? Que fala que ela usa a força dela para agregar, para poder fazer, agregar valores na época da Grécia Antiga aos povos que acreditavam nessa deusa grega. Então tinha tudo a ver com a proposta, com o propósito desse time que foi criado. Exatamente, que é sempre porque o que eu... E se vocês observarem, né, o boneco ele tem um movimento de um jogador de voleibol com uma bola e uma estrela em cima. Que eu que desenvolvi esse logo, nós conversamos dentro da equipe, o pessoal gostou, nós colocamos vários ali, e aí o pessoal escolheu esse logo. Por quê? Porque é uma coisa que está no alto. 2008. Foi isso que quando começou. Exatamente. Qual era a faixa etária das meninas que estavam jogando? Eram meninas adultas, que já não conseguiam mais participar de outras equipes, de jogarem, mas elas gostavam de jogar e gostavam de participar de campeonatos de bairro. E então a gente juntou esse pessoal. Só que aí o que acontece? Em 2008, meu filho fazia parte do Atleta Cidadão e eu verifiquei como que era, um trabalho fantástico da prefeitura, que é o Atleta Cidadão, que tem uma estrutura fantástica. Mas eu vi assim que às vezes o Atleta Cidadão não conseguia abraçar muita gente. E eu disse assim, poxa, tá faltando mais um outro projeto de trabalho de base dentro da cidade. Uma cidade com, na época, quase 700 mil habitantes, hoje está com quase 1 milhão. Precisa de mais um trabalho para abraçar essas meninas. Né? E eu sempre trabalhei com o público feminino. Meu primeiro campeonato foi em 86, pela escola técnica do estado do Ceará. Como atleta ou como treinador? Eu era atleta e era treinador. Eu era atleta da escola técnica. E aí a gente foi convidado para participar da Copa São Paulo, aqui em São Paulo, com várias escolas técnicas. E o meu técnico era o auxiliar técnico da seleção brasileira na época, o professor Melo. E ele disse assim, eu não vou levar essas meninas que eu não tenho tempo. Aí eu disse assim, eu posso levar? Posso levar? Aí, não, pode, se o reitor autorizar. E foram outros professores comigo. E eu conduzi a equipe. E a gente saiu de lá campeão, a gente trouxe o troféu. E aí dali eu gostei da coisa, né? Eu disse assim, não, agora vai, né? E então assim, e aí então a gente criou, né? Fomos trabalhando, 2008, fomos montando equipes, mais uma equipe mais adulta, e começamos a treinar 2 vezes por semana, participar de campeonatos. E aí quando a gente participou aí logo em seguida nós participamos da Copa da Amizade, Copa Joseense. Que tinha um organizador chamado Fernando Faria, já faleceu com a Covid, infelizmente, um grande organizador. Ele criou essa Copa e a gente participou e nós fomos campeões da Série Prata, aí depois campeões da Série Ouro, bicampeões. E aí eu tive a ideia de levar essas meninas para fora. Por quê? Desde que se criou o Instituto, o Sírius, eu sempre pensei que, colocando assim uma analogia, assim, um paralelo, de que são os meus Toy Stories. Quem assiste o Toy Story sabe muito bem como é que funcionou tudo aquela começa, né? Começou com uns brinquedinhos que ninguém dava valor e o garoto pegou aqueles brinquedos, consertou aqui, tirou da caixa, mostrou o quarto. Eles conseguiram dominar o quarto deles. Aí houve o desafio de conhecer o que estava além do quarto. E aí do quarto foram para o jardim e do jardim hoje ganharam o mundo. E eu sempre pensei, essas meninas precisam sair daqui. A gente precisa mostrar o que tem em São José. Né? E aí a gente foi para Copa Jogos Abertos de Cachoeira Paulista. O pessoal me falou, é maluco, o Magalhães é maluco, vai chegar, vai levar essas meninas, não tem patrocínio, não tem isso. Vambora. Pagava taxa. De verdade, falei assim, olha, a gente vai aprender como é que é o mundo lá fora, tem que saber como é que o pessoal joga pro lado do sul do Rio e tal. Fomos lá, levamos uma pancada, né? A gente não é vergonha dizer isso, que era a experiência que nós estávamos tendo. Participamos da primeira, na segunda a gente já foi 3º colocado, e eu cheguei pro Pablo, que é o organizador, um grande abraço pro Pablo, se ele estiver nos assistindo, eu disse, Pablo, próximo campeonato eu venho aqui para disputar a final, e se eu ganhar eu não saio mais. E a gente foi em 2016. Fomos campeões em 2016, bicampeões em 2017, tricampeões em 2018 e tetracampeão em 2019.
Fomos tetracampeões dos Jogos Abertos de Cachoeira Paulista. E aí passamos para ir para São Paulo, um nível mais alto. E aí a gente foi pela primeira vez no campeonato TVG ABC em São Paulo, do ABC Paulista. Pela primeira participação, com 12 equipes, fomos terceiro colocado da Série Ouro. No ano seguinte, campeão da Série Ouro, bicampeão. E aí veio a ideia. Está na hora de criar um projeto. Um projeto que eu possa trabalhar, pegar essa experiência, não pode ficar só comigo, não pode ficar só com o corpo técnico. E nós temos que transferir aquilo que sabemos para as outras pessoas, para uma juventude que está vindo aí e que estava começando aquele WhatsApp, celular, joguinhos, e estava uma juventude muito presa dentro de casa. E a gente precisa transferir essa parte saudável de saúde e de aprendizado para essas crianças. E a gente criou o projeto do Instituto Sírios, o projeto de base, e hoje está aí. E a virtualidade que a pandemia acabou obrigando todos a entrar, sobretudo teve um impacto muito grande no período, nessa fase da adolescência. Né? Por isso que você, Ellison, está aqui, mas também por outra razão. Você é também hoje um voluntário do Instituto Sírios. Exato. Você também abraçou essa causa. Eu quero reforçar aqui que aqueles que estão nos assistindo, Ellison já esteve conosco aqui falando de um tema muito importante, que é a valorização da vida, o sentido da vida junto às pessoas com ideações suicidas, tudo. Trouxemos também o Alberto Carbone, voluntário, diretor do CVV, Centro de Valorização da Vida, da unidade de São José dos Campos, que tem muito tempo de experiência na arte de escutar as pessoas. Exato. E você veio trazer toda essa luz que a psicologia nos traz para entender isso. Hoje o foco é outro, né? Hoje o foco, você tem aí uma juventude imensa, as meninas na faixa etária de 14, 13. 13. A 21. A 21 anos. Né? Rapaz, que material de trabalho humano, né? Fantástico. Impressionante. Fantástico, Carlos, com as suas oscilações, com a sua busca de identidade. Mil emoções acontecendo na vida e na cabeça e no coração dessas meninas. E aí entra um projeto de esporte como esse. Sim. E entra você dando esse suporte. Sim. Como é que é para você? Como é que você vê essa importância desse olhar da psicologia no sentido de acolher essa turma? Sim, então, Carlos, olha, até faz 15 anos também que eu trabalho como psicólogo, né? Vai fazer 16 anos que eu atendo. Nasceram juntos. Nascemos juntos. Nasceu juntos. E trabalhando muito, como você falou, com a problemática, né? De todas as idades, mas principalmente dos adolescentes, principalmente, né, esse tema que você citou da prevenção do suicídio, temas mais pesados. E eu sempre fui um amante do esporte, né? Sempre pratiquei esportes. E quando eu fiquei conhecendo o Sírios, inclusive através de uma atleta, né, do Sírios, a Joana. A Joana me apresentou o Sírios, falou do Sírios, e eu falei, poxa. Ela falou, olha, vai lá conhecer um dia, e fui conhecer o Magalhães, o Magal, né? O pessoal chama ele de Magal, Magalhães, o William. Depois de um tempo você vai descobrir que ele chama o William, né? Então, muito bacana. E o que eu percebi ali, né, Carlos, que me chama muita atenção até hoje, e por isso que eu valorizo muito estar, né, nessa parceria, nesse voluntariado, é o ambiente que o Magalhães criou ali, um ambiente familiar, né, um ambiente que propicia para as meninas se sentirem seguras ali, né, tem toda essa estrutura, e o Magalhães fala, não, olha, a gente precisa de mais estrutura porque precisa de patrocínio, e isso é importante a gente estar trabalhando, mas é um ambiente muito saudável e a gente aprende muito, né, nesse ambiente. Agora, onde que entra a psicologia aí? E a gente sabe que em todos os esportes a psicologia é necessária, porque as meninas, elas estão vivendo a vida delas. Né? Então, o esporte é uma parte dessa vida, mas que traz uma estrutura para o seu desenvolvimento pessoal, psicológico, porque tem disciplina, tem vida em comunidade, tem o outro. Então, é tão necessário, né, esse desenvolvimento nessa fase da vida que é crítica. A adolescência é crítica. Você ter essa alteridade, né, você olhar para esse outro e perceber, nossa, e a gente, principalmente no início do ano passado, que eu comecei a fazer o acompanhamento das meninas,
a gente vai vendo que as meninas elas têm os problemas da quadra, né, do jogo, mas principalmente os problemas pessoais. Né? E ali, nas terapias em grupo que a gente faz, elas vão falar muito da vida. Né? Então, de repente, umas vão falar, olha, está acontecendo isso na minha casa. E as outras vão falar, isso aconteceu comigo também. Então, mais às vezes do que o problema da quadra, elas precisam desse espaço. E a gente vai vendo como que isso tem dado resultado muito positivo, porque une o grupo, elas acabam percebendo a força que elas têm, né, pessoal, para poder enfrentar os desafios dos jogos. Alguns jogos que eu pude acompanhar o grupo, a gente percebeu, olha, elas estavam ansiosas demais, e aí não dispersou no início do jogo, perdeu feio, né? Perdeu feio o jogo. E aí a gente vai vendo, olha, levando elas, trazendo elas para essas reflexões tão importantes. Mas é um mundo assim a se explorar, viu, Carlos? Eu estou aprendendo muito com o Magalhães também. A psicologia do esporte. A gente está estudando sobre isso e estamos aplicando esse acompanhamento que está dando muito certo. Eu vejo, sou muito grato por poder fazer parte voluntário desse projeto. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo. Um dia eu assisti um jogo e eu comecei a perceber que elas arrasaram no primeiro set. Pá, lá em cima. No segundo, a oscilação emocional de uma provocou uma certa turbulência no resto do time. Perderam lá em cima, bem os números próximos. Sim. 25-23, coisa assim. No terceiro set, perderam de novo. Mas quando estavam ali para tentar recuperar, eu pensei assim, gente, o maior adversário das meninas que estão nessa fase não está do outro lado da quadra. Não, são elas está dentro mesmo. delas. Está ali na administração dessa ansiedade, muitas vezes, né? Exatamente. Magalhães, você é técnico há 208 anos, meu camarada. Como é que você administra a ansiedade de adolescente e mulher? É difícil, olha. É assim, na verdade, o que acontece? Quando a gente trabalha com o público feminino, a gente tem que ter muito cuidado. Porque é o seguinte, se você pressiona muito, você tem meninas que você tem que pressionar para acordar. E tem meninas que, se você pressionar, ela cai. Então você tem que fazer um equilíbrio de observar de quem é a menina que realmente não está bem naquele jogo e, de repente, substituir por uma outra para poder ela parar e olhar o jogo do lado de fora. A gente eu já comentava muito antes de ter esse grupo mais novo, de que assim, não adianta o técnico chegar assim, sai, vai pro banco, e não chegar lá e comentar com ela o que ela está errando, para ela observar. Então a gente faz isso. A gente precisa substituir porque ela não está bem e talvez dê um desequilíbrio emocional na equipe. Aí você substitui, é o que eu comento muito. Toda a equipe de vôlei, uma equipe de vôlei são 14 atletas que vão para a súmula, 7 atletas que vão na quadra por conta da líbero, e você pode fazer no máximo 6 substituições durante um set. Sendo que essas 6 substituições é ida e volta. Porque você pode tirar para poder ela pensar um pouco, raciocinar e voltar com a moral um pouco mais elevada. E aí você tem que observar se essa retirada sua vai elevar a moral dela, ela vai voltar, não, agora eu vou, ou se ela vai baixar. Ou se a outra que entrou assim, não, agora é a minha oportunidade de chegar ali e fazer o que ela não estava fazendo. E aí a gente vai levando esse equilíbrio. Mas a gente tem observado a ansiedade da juventude hoje é muito grande. A garotada, principalmente na faixa etária de 15, 16 anos. 15, 16 anos é uma ansiedade que querem resolver tudo muito rápido e querem... E acompanhada de a falta de um autoconhecimento que garantiria uma segurança maior, né? Então elas estão muito vulneráveis, né? Muito inseguras, né? Exato. E aí, por isso que o Instituto procurou, né? O Instituto Busca Sentido, o Dr. Hélice, quando nós fomos apresentados, porque a gente viu a necessidade de que, além de nós sermos técnicos, nós também somos um pouco pai e psicológicos. Porque quando a gente conversa muito, né, com os pais, que quando vocês entregam e deixam as filhas de vocês na nossa quadra, nós tomamos a liberdade de ser o pai delas, de tratá-las, no mínimo, da mesma forma que ela é tratada em casa.
como ela tem, ou melhor. Né? E então nós trouxemos o Dr. Erison, que está fazendo um trabalho fantástico. O Instituto Busca Sentido, não só ele, mas o Instituto Busca Sentido por completo do Dr. Erison está fazendo um trabalho fantástico que tem transformado até meninas, tem transformado muitas meninas, em termos de chega de uma forma e daqui a pouco é outra menina. Está mais, né, com mais, vamos dizer assim, autoconhecimento, autopostura. Agora, Helison, tem muito isso que ele está falando no seguinte sentido. Tem jovem, estamos falando do universo feminino, os homens também, mas no universo feminino tem muitas jovens que têm um ímpeto de liderança e que às vezes no calor do jogo, ao perceber o erro de uma colega, faz uma pontuação mais crítica. E dependendo de quem ouve, a pessoa se desmonta no campo, na quadra. Exatamente. E aí o olhar especial do técnico, um pouquinho psicólogo, que tem que perceber para preservar a integridade e a disposição dessa jovem. Sim. Né? E aí começa a criar atrito no grupo. Como é que você resolve isso? O que você fala nessa hora? Isso é muito complexo, porque o Magalhães, como técnico, ele consegue ter essa visão, né, e ele fazer essa administração, como ele está falando. Ele percebe. Ele tira. Exato. Né? Não dá para dar aula de psicologia naquela hora, né, Magalhães? Mas tirar você está na sua prerrogativa. Né? Exato. Muitos técnicos não percebem isso, né? E a gente vê até meninas que vêm, às vezes, de vários outros institutos de fora do estado, né? Meninas de outros lugares, que passaram por experiências até muito negativas nesse sentido, né? De não ter esse ambiente que se percebe. Agora, quando não é o técnico que faz, né, a crítica, quando não é o técnico que está fazendo essa manutenção, mas é a colega. Então, aí você precisa trabalhar, todo o grupo precisa trabalhar individualmente, né? Então, a gente sugere alguns acompanhamentos individuais, às vezes elas se abrem para isso, e quando se abrem, isso é fantástico, porque acontece toda essa transformação que o Magalhães fala, né? Porque ela está tendo uma terapia individual, e está tendo a terapia em grupo, e está tendo o ambiente para ela trabalhar aquilo que ela está aprendendo sobre si mesma. Então, é fantástico. Isso realmente ajuda muito. Agora, quando não se abre, é mais crítico e a gente vai trabalhar no grupo, chamando a atenção. Então, por exemplo, às vezes eu filmo, né? Eu já filmei alguns treinos e mostro para elas. Eu falo, olha, tá vendo nesse momento o que aconteceu? Né? Ó, você, por exemplo, uma história, né? Uma das jogadoras estava sacando durante um jogo e sacou ponto, e ela estava focada. Ela vibrava, mas ela ia lá, cumprimentava e focada. No quarto saque, ela dispersou positivamente. Ela vibrou demais. E o quinto saque ela errou. Quer dizer, há uma dispersão, né, na hora, mesmo que tenha sido positiva, mas há as dispersões negativas, como você disse. Né? Alguém comete um erro e se a colega dá um grito ou se faz, às vezes, de melhor, assim, né? Tem isso também, né? Toda essa coisa do ego, toda essa coisa da disputa, da competição, né? Umas com as outras. E quando isso, Magalhães, vem dos pais? Essa é uma boa, é um bom tópico. Quando vem dos pais... Corroborando essa atitude da filha. Quando vem dos pais... O que precisa ser feito? É um pouco mais, assim, vamos dizer assim, é um pouco mais complicado. Porque com o atleta, você consegue mostrar para o atleta o que ele está errando. Mas o pai, pelo teor e pelo sentimento de pai e mãe, é meu filho. Eu tenho que proteger meu filho. É o espírito de pai. Eu vou proteger meu filho. E o filho aparecer é uma forma de eu aparecer também, né? Isso, entendeu? Então, assim... Mas o que nós fazemos, né? Nós, geralmente, a gente tem um grupo de pais onde a gente é muito aberto. Os pais assistem os treinos. Os pais veem os treinos. E, então, essa abertura para que os pais vejam os treinos corrobora para que a gente chegue para o pai e diga assim, olha só, é porque é o seguinte, está acontecendo isso. Sua filha não está com rendimento bom. Sua filha precisa melhorar isso aqui. Você viu aquela jogada? Você viu isso? E aí eles conseguem entender de que a gente está certo. Entendeu? Então, assim, no início, dá aquele negócio assim, né? Mas aí você vai conversando e vai falando. É muito importante, viu, Abranches
doutor Elson, essa proximidade. Dizem que alguns projetos dizem que a proximidade do pai atrapalha. Eu vou dizer assim, no início ela pode até atrapalhar, porque o pai está olhando ali. Mas, pai e mãe. Pai e mãe, né? Pai e mãe. Mas o que acontece? Essa proximidade, essa abertura para que os pais consigam assistir os treinos, ela traz um ambiente familiar. E a gente tem atletas que a gente chega logo no início, erra. Primeira coisa que ela faz, olha pro pai. Olha pro pai. Aí a gente chega assim, olha só, aqui da quadra aqui, o pai de vocês sou eu. Olha para mim. Eles são espectadores, entendeu? E a gente trabalha muito, o Dr. Elson tem também um trabalho de terapia com os pais, para conversar com os pais sobre isso, né? Faz um trabalho de terapia com o grupo. Para isso dar uma amenizada importante. nas expectativas. Exato. Às vezes interfere lá na performance da menina, né? E trabalhar esse senso de comunidade também, né? Porque os pais vêm para o treino, vêm para os jogos com aquilo que você estava pontuando, né? Essa coisa, são os meus filhos, né? É a minha imagem também, sou eu ali, né? Poxa, meu filho não saiu do banco nesse jogo, o que eu vim fazer aqui? Exato, E, quer dizer, os pais vão aprendendo que ele ali faz parte de um time, né? O filho faz parte de um time, a filha, no caso, e eles também fazem parte de uma comunidade ali que precisa vencer como time. Então há valores ali a serem aprendidos também pelos pais. Pelos pais. Ó, nós estamos falando de uma estrutura que tem os times sub-15. Diga lá. Sub-15, sub-15 até 14 anos, sub-17 até 16 anos, sub-19 até 18 anos e sub-21 até 20. E isso aí, treino. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu vejo você fazer, Magalhães, que é levar umas meninas de uma faixa etária mais jovem para o time da frente. Não que ela vai sair da sua faixa, mas vai treinar com os outros. O que você quer atingir com isso? Eu quero atingir a maturidade. Para ela saber exatamente aonde que ela quer. Se é isso mesmo que ela quer. Porque lá é mais pesado. Porque lá, a cada nível que passa, é um pouquinho mais puxado. Então, assim, o sub-15, nós trabalhamos durante 1 mês e meio sem bola. Elas começaram a trabalhar sem bola. Quando a gente pegou esse sub-15, essa primeira equipe sub-15 que, olha, se mantiver esse grupo de sub-15, vai se transformar num sub-17 em 2025 maravilhoso. Então, assim, foram 2 meses sem bola. É a base, é o trabalho, é o carinho, assim que eu digo carinho. Todos são carinhos, mas assim, aquele, não, calma, olha, é assim que faz, é desse jeito, é aqui. Poxa, achar o seu lugar na quadra é algo muito importante, porque Sim, é uma forma de você treinar, achar o lugar na vida. Isso. Né, Elson? Exatamente. Daqui a pouco, quando ele terminar esse raciocínio, quero que você fale a respeito disso. E é interessante que hoje as meninas já chegam, na minha época, você chegava, você fazia todos os fundamentos. Fazia tudo, rodava tudo. Hoje as meninas chegam, eu sou ponteira, eu sou saída, eu sou central, eu sou levantadora. Aí cabe a nós, né, técnicos, que a gente tem experiência, doutor Edson, chegar e dizer assim, calma, ainda não sei. O meu primeiro sub-15, o que eu vou ser? Segunda semana, sabe o que eu vou ser? O que eu vou ser? Eu disse, calma, a gente vai saber. E aí a gente vai a identidade é tudo, né, cara? Incrível. Aí a gente vai com o nosso olhar dizendo assim, não, essa daqui já dá para ser atacante, essa daqui pode ser central. E aí a gente vai descobrindo, como tem atletas que a gente descobriu assim, não, você vai ser central. E está se despontando como central. Entendeu? Então, assim, e aí, voltando. Por quê? Porque ela indo para um nível lá, ela vai conhecer o que ela vai enfrentar daqui a 1 ano. E ela não vai ter um choque de sair dessa categoria, chegar lá, pegar um outro técnico. Hoje, atualmente, eu treino, acompanho todas as categorias, mas ela pode chegar num clube em que tem um sub-17, que o cara vai chegar e vai dizer assim, não, você já tem que saber isso aí. Então, eu não vou ensinar isso para você. E aí ela vai ter um choque de realidade. Então, ela tem que aprender. E do 17 para o 19 é maior ainda. Porque a pegada é mais forte, o ritmo é mais forte. Outras e aí quando ela volta lá para a faixa dela, ela volta mais madura. Isso, é o que a gente comenta muito. Só que aí entra o Dr. Elson, administrar o ego.
administrar o Nossa, ego. volta cheia de si. Eu tô no time superior. Mas né? aí se foram 4 dessa vez, ao voltarem, outras 4 irão. Outras 4 irão. De modo que em algum Isso. momento todo o time foi. Isso, hoje agora a gente está começando a fazer exatamente isso, né? A gente está pegamos 4 meninas do Sub-15, botamos no Sub-17, estamos treinando, qual é o objetivo? Ela pegar a experiência e trazer essa experiência para dentro da faixa etária dela. Mas agora ela também tem que estar preparada para ir, né? Porque Tem também preparada nem todas para vão isso. estar, né? Nem todas estão preparadas, porque senão Vai queimar. vai dar um choque também para ela. Ô, Ellison, eu já Desmotivar. vi no treino dos Sirius, que eu gosto de acompanhar, algumas meninas que esse cara aqui fica falando aqui, ó, demarcando, né? A bola vem, a menina vai correndo lá na posição da outra e as duas entram e perde o lance. Achar o lugar na vida, Ellison. Que Exato. desafio, né? É um grande desafio, né? Mas a Achar gente lugar na precisa... quadra e na vida. Na quadra e na vida. Agora, a idade é crítica, né? Porque a adolescência a gente sabe que é essa idade de solidificar a identidade que vai terminar lá nos 19, 20, 21 anos. Né? A gente sabe que o cérebro do ser humano ele se organiza nos 21. Né? Então, nos 21 anos, que agora está pronto. Então, há todo um mecanismo ali de autocontrole que não está pronto. Né? Então, você fala... Consciência corporal. Consciência corporal. Você fala, ela te entendeu, mas ela não consegue pôr em prática, porque ela está com várias... Então é difícil. Várias demandas ali que, meu Deus do céu, para administrar... Exato. Corroborando com o que ele está falando, a gente percebe, a gente sempre fala entre técnicos o seguinte, o feminino é assim, quando você pede o tempo que eles estão perdendo, você começa a falar, você está falando, mas chega um momento que elas não estão prestando atenção. Já foi. Elas estão pensando em outra coisa. Até porque, doutor Ellison, às vezes, para um time desse, 14 meninas, metade está na TPM. E a outra metade já saiu dela. Então metade odeia o treinador e metade ama. Exatamente. E isso é tão importante, né? Até na nossa última reunião com o Sub-19, o pessoal falou isso. Falou, olha, o técnico da seleção, né? O Bernardinho? Não, o outro. Sim, Zé Roberto. Zé Roberto. Acertei só falando o Zé. Isso, Errei o Ricardo. Que o Zé Roberto, ele sabe, falou isso. Né? Ele tem que saber o período das atletas. Isso, porque, necessário. dá para entender esse pra comportamento saber qual agora. vai ser o tom da pegada dele. Exato. E faz parte. E é um mundo feminino. E é esse mundo maravilhoso que é o mundo feminino. Maravilhoso. Em uma das nossas sessões, né, com o grupo, se levantou, por exemplo, questões de assédio, de problemas sérios, né? As meninas novas falando, né? Falando, olha, aconteceu isso comigo e tal. E aí uma falou, não, poxa, ser mulher é muito ruim mesmo. Sei que falou, opa, não é por aí. Exatamente. Né? Ser mulher é maravilhoso e a gente precisa reforçar isso, né, na sociedade, reforçar isso na mente de vocês, para que vocês percebam a maravilha e o lugar que a mulher tem. Então, é totalmente diferente de um time masculino. Né? Se a gente vai assistir o campeonato, você está lá vendo até a Edvane também, que trabalha com a gente lá no Instituto, a minha esposa. A gente estava assistindo o último jogo, né? E aí, logo depois, entrou o time masculino. Aí ela ainda falou... Gente, totalmente diferente. Aquela pegada forte e tal, né? É uma poesia assistir o vôlei feminino, rapaz. Exato. Há uma sensibilidade, há um cuidado, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E com toda a experiência que o Magalhães tem, né? A gente percebe que ele tem esse olhar e isso faz uma diferença muito grande nessa busca do lugar, como você falava, Carlos, do meu lugar na vida. Então, o vôlei ajuda a essas adolescentes a criar esse mecanismo de também de reforçar a identidade, de encontrar a própria identidade nesse mundo, né? Através do esporte. E nesse mundo tão competitivo, e um mundo também estimulado muitas vezes pela competitividade econômica, é preciso que a gente abra aqui nesse encontro, nesse bate-papo aqui no nosso Etc. Talks, trazendo referências e provocações a quem nos vê e que de repente pode colocar o seu produto, pode colocar a sua marca como apoiador de uma ideia dessa, trazendo recursos que
hoje a própria lei, quando fala de você destinar recursos, te garante descontos em imposto de renda. Exato. Conhecer essa estratégia para poder trazer o apoio necessário, financeiro necessário, para que o Instituto caminhe com mais leveza. Sim. As meninas que vieram de fora moram onde? Elas hoje moram num alojamento, né? Ela é um apartamento que a gente coloca para as meninas. Hoje nós temos 8 meninas que vieram de fora, vieram do interior de Minas. Eu tenho meninas do interior de São Paulo. E que estão aqui porque tem muito talento e merece esse investimento. Muito talento mesmo, sabe? E que às vezes estão lá no interiorzinho de Minas, que não tem uma oportunidade. E nós abrimos a seletiva esse ano para o Sub-19 e vieram e estão aí assim brilhando, e já tem gente de olho, já tem gente querendo, já tem gente olhando. Não basta só estar de olho na atleta, mas por que não apoiar um projeto? Sim, né? exatamente. E o nosso projeto, ele é totalmente voluntário, né? Todos que trabalham ali são voluntários. Ninguém ganha nada, o trabalho do Tueres é voluntário, o trabalho do preparador físico é voluntário, o trabalho nosso como comissão técnica é voluntário. Então, assim, e a gente carrega isso com o maior carinho. E os pais ajudam também, né? Contribuem com aquilo que é possível. A gente faz, a gente não tem mensalidade, não tem nada, mas existe lá, a quem puder contribuir, contribui. Os pais a gente diz que são muito participativos. Esse ano a gente tem um grupo de pais muito participativos, mas o Instituto ele precisa, para que ele, assim, hoje, mesmo sem patrocínio, né? Veja só como, assim, usando isso aqui, a gente tem 40 campeonatos participados, 29 títulos de campeão. Nossa, que aproveitamento. São 20 títulos, desculpa, 20 títulos de campeão, 12 títulos de vice-campeão e 9 títulos de terceiro lugar. Então, se a gente somar tudo isso, são 41, que foi o último agora, que a gente foi campeão da Série Ouro. Nós participamos de todos os pódios, desde quando foi criado o Instituto Sírios. Nos 41 campeonatos, a gente ficou ou em primeiro, ou segundo, ou em terceiro lugar. Ou em terceiro. Isso que eu falo. Por que eu estou falando isso aqui com essa ênfase? Me desculpa cortar você, mas porque hoje existe um conceito muito forte, que é o da relação saudável entre uma empresa e o seu produto, o seu propósito, a sua missão, e o cidadão consumidor. O nome que se dá para isso é responsabilidade social. Exatamente. De que jeito eu posso fazer isso? Buscando um projeto, ajudando a pagar alguns dos custos. Estou falando bem claro aqui, para que você, que eu sei que tem sensibilidade para isso, assista, vá atrás do Instituto Sírios, vá conhecer. O treino é realizado hoje dentro do CTA. Nós temos uma parcela de treinos dentro do CTA e uma parceria com o SESI também, aos sensacional, sábados. Isso aí, aos sábados. Aos sábados. Indo aos sábados, por exemplo, talvez possa ser até mais fácil. Sim, bem mais fácil. Para um empresário, uma empresária que tenha essa visão de saber. E pensa, você colocar a tua marca na construção da identidade de uma jovem entre 13 e 21 anos de idade, que está consolidando uma identidade íntegra, com disciplina, trabalho em equipe, aprendendo a explorar os seus melhores talentos e ajudando a bancar uma ideia dessa, para que as tempestades econômicas do mundo não interfiram na interrupção de um projeto como esse. É verdade. E são custos, né? Tem custo de transporte, tem o custo do aluguel do alojamento, tem a internet do alojamento, tem o transporte das meninas para o treino, transporte para a escola, tem o uniforme, taxa de inscrições, então o custo é alto. Cada campeonato tem seu custo. Tem seu custo, tem que principalmente pagar quando a gente entra agora, quando a gente está entrando na federação, tudo, os custos são altíssimos. Então, assim, custo com saúde, né? Principalmente saúde. Daquelas que vêm de fora, né? Precisa, as meninas que vêm de fora. E cá para nós, São José dos Campos merece um instituto como esse, né? Como merece um atleta cidadão forte, que representa muito bem a cidade nas competições, jogos regionais, jogos abertos e outros campeonatos. Merece uma coisa dessa em alto nível. Né? Foi bom até você comentar, porque assim, as pessoas dizem, poxa, mas tem um atleta cidadão, então o instituto não. Olha só, a gente não é concorrente do atleta cidadão de maneira nenhuma. A gente é um braço para poder apoiar mais jovens e mais crianças e mais adolescentes que queiram, que tenham esse sonho. Então, assim, é como se a gente... Uma vez o presidente da Federação Paulista me perguntou, quando a gente se filiou há 2 anos atrás, mas São José dos Campos comporta mais um time de vôlei? Eu disse assim, São José dos Campos tem quase 1 milhão de habitantes.
Comporta muitos Comporta. times. Né? O nosso instituto, ele é como se fosse um Paineiras, como se fosse um SESI de São Paulo. É um clube. É mais um clube que está dando uma oportunidade. Exato. E por falar em oportunidade, hoje nós temos atletas em Portugal, que saiu do nosso instituto. Temos 2 atletas já estão nos Estados Unidos, que saíram do instituto, que jogaram Superliga, jogaram Superliga no passado com a gente, estão nos Estados Unidos, que ganharam bolsa faculdade lá. A atleta que está em Portugal, ela chegou para a gente com 15 anos, porque ela foi fazer um teste no Atleta Cidadão, porém já tinham preenchido as vagas, e o Atleta Cidadão me procurou, veja essa parceria como é boa, me procurou, olha, tem um atleta aqui que gostaria de ser muito atleta profissional, mas a gente não tem mais vaga, você não quer recebê-la? Eu disse, não, vamos receber. Nós recebemos a Amanda, e aí ela veio, meio triste, porque, não passei no Atleta Cidadão. Eu disse, não, mas você está no Instituto Sírios. Chegou como sub-15, né? 14 para 15 anos, trabalhamos, vimos um potencial nela, fizemos isso, subimos um degrau, ela mesmo no sub-15, sub-17 ali, botamos no sub-19 para treinar. Ela falou, nossa, mas sub-19? Mas eu preciso de dedicação, preciso que você venha nos 2 treinos. A mãe dela me ligou, carente, chama minha filha e tal, vou conseguir uma escola para a senhora, para ela vir, pode ser? Conseguimos a escola para ela, no local, perto do local de treino. E aí o que aconteceu? Ela vinha, tomava café no local de treino, ia para a escola, terminava a escola, treinava no 19, à noite ficava para treinar no 17, durante um ano. Nós colocamos ela para jogar um campeonato em São Paulo, no nível adulto, sub-21 adulto, onde na semifinal ela foi destaque, com 16 anos. Aí o mundo, né? Tá ali, a internet está ali, um colega meu, em Portugal, perguntou quem era aquela morena de cabelo com uma mecha rosa. Você, Amanda, quantos anos essa menina tem? Disse, não, tem 16 anos. É campeonato sub-17? Não, sub-21, adulto. Nossa, mas ela está jogando assim? Me manda um vídeo dos treinos dela. Mandamos um vídeo. 2 semanas depois, me passa o contato da mãe dela. Passei o contato da mãe dela. A mãe dela, Magalhães, entrou uma pessoa aqui comigo de Portugal. É confiável. Pedi uns vídeos. Passe a gravar. A mãe dela ia todos os dias gravar o treino dela, os jogos dela. Resultado? Está em Portugal com a mãe dela. Que bacana. Abriu um caminho, né? Ganhou a bolsa faculdade até o final da escola, até o final da faculdade. E a Joana, que me apresentou, entrou em contato comigo essa semana. Hoje ela saiu do instituto, estava jogando em Foz do Iguaçu, contratada, jogando lá para a equipe lá. Conseguiu agora receber um convite para ir para a Itália. Está indo para a Itália, a gente está tirando o passaporte dela aqui agora. Olha Meu que maravilha, Deus que do notícia ótima. Olha, ganhamos de 3-0 esse jogo. O podcast se encerra aqui, mas o assunto não termina nunca. Né? É o que me traz o Ellison vir tantas vezes assim, Ellison, porque a sua fala é sempre muito ponderada e pontual. Hoje não falamos do conceito de logoterapia, mas não tem problema, na próxima a gente fala, né? Falaremos Hoje depois. Nós fizemos grandes saques, cortamos direitinho. Levantamos a bola. A bola, Instituto Sírios, sucesso. Sucesso. Muito sucesso, Muito que isso vá merecido. longe, porque eu tenho certeza que a sua missão está sendo cumprida quando você abre caminhos para esses jovens, essas jovens tão talentosas. Né? Sim. Maravilha. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente está terminando aqui esse episódio. Tenho certeza que se você tiver uma filha aí na sua faixa adolescência, o negócio está aqui, o esporte traz muitas soluções para a gente. Valeu, gente, um abração. Forte abraço. Até mais.